Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, já quero começar esse vídeo agradecendo a todas as pessoas que entraram em contato comigo, dizendo que estão aproveitando bastante os vídeos, que está auxiliando bastante nos estudos, e este é o propósito, né? Eu sempre falo, o que é bom, se continuar sendo bom, postem, digam qual é o próximo assunto que vocês querem que eu venha aqui tratar com vocês, e aí eu faço novos vídeos tratando sobre esses assuntos para que vocês tirem todas as suas dúvidas. Fico muito feliz por estar auxiliando. Eu sou a professora Mislene e o nosso assunto de hoje serão as orações coordenadas. E para elucidar melhor, vocês sabem que eu gosto muito de utilizar metáforas, porque eu acho que é a partir delas que os conteúdos eles se fixam melhor na nossa mente, tá bom? E a metáfora que eu vou utilizar hoje serão de amigos em uma festa. Aqui sextou, não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira. Então, em ritmo de festa, eu vou pegar este exemplo de amigos em uma festa para elucidar o conteúdo sobre as orações coordenadas. Tudo bem? Bora lá! Vamos iniciar com o conceito sobre as orações coordenadas. Bom, uma oração, vamos só retomar um pouquinho, né? Todos sabem, não sabem, vão ficar sabendo agora, que uma oração ela é composta, para que nós tenhamos uma oração, é necessário que nós tenhamos pelo menos um verbo, certo? Caso o período tenha apenas um verbo, nós damos o nome de período simples. Se o período ele tiver dois ou mais verbos, nós vamos dizer que esse período ele é chamado de período composto, ok? Então, dessa maneira que se forma o período composto. E aí nós temos os períodos, o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar com o período composto por coordenação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Mislene e daremos início à nossa aula agora. Bora lá? Vamos então entender que as orações chamadas orações coordenadas, elas se diferem das orações subordinadas por um motivo. As orações coordenadas, elas são conhecidas como orações independentes, ou seja, uma oração não depende da outra. Então, sintaticamente falando, cada uma tem o seu sujeito, cada uma tem o seu verbo e, caso seja necessário, cada uma tem também o seu complemento. De qualquer forma, uma oração é independente da outra. Então, vamos imaginar que as orações é como se fossem assim as diversas pessoas, os diversos amigos que estão em uma festa, certo? Você pode fazer sozinho, você pode se alegrar sozinho, você pode estar sozinho, mas é claro que é muito melhor quando você está rodeado de outras pessoas, de outros amigos, certo? Tudo aquilo vai se tornar muito animado e vai adquirir um novo sentido. Então, as orações coordenadas, nós vamos entender como se fossem esses amigos em uma festa. Pode sozinho? Pode, mas é muito mais animado quando tem mais pessoas, ok? Bora lá! E as orações coordenadas, elas são divididas em 5, tirando as assindéticas, que são aquelas que não possuem conjunção, né? Conjunção é o conectivo, e os conectivos são de extrema importância na hora de você produzir um texto. Então, sempre é bom você estar analisando novos conectivos, as conjunções, e enriquece demais a sua produção textual, tá certo? Nós, então, vamos analisar as orações coordenadas da seguinte maneira. Imaginando, então, aquela situação da festa, entende que cada pessoa tem uma determinada personalidade? Tem uma pessoa que tem um amigo seu que sempre é aquele que vai acrescentar uma nova ideia, vai dar uma nova sugestão, mas ele sempre traz, sempre acrescenta novas ideias. Este daí é aquele que se chama, que representa a oração coordenada sindética aditiva. Está sempre acrescentando uma nova ideia. Aí tem aquele amigo que sempre é aquele que se opõe à ideia dos outros, certo? Tudo para ele,
uma pessoa fala uma coisa, ele vai lá e diz o contrário. Esse daí é representado por quem? Pelas orações coordenadas sindéticas adversativas. Está sempre se opondo à ideia dos outros. E tem aquele amigo também que sempre traz uma alternativa. Nossa, esse camarada é legal. Ele sempre te dá uma alternativa para as coisas, né? E temos aquele amigo também que é aquele que conclui. Todos estão conversando ali, mas ele sempre dá um fechamento e ele sempre conclui aquela ideia, certo? E temos aquele que ama se justificar, né? Ele tem uma justificativa para tudo. Então, esse daí é representado por quem? Representado pela oração coordenada sindética explicativa. Certo? Bora então para a primeira oração coordenada sindética, a chamada sindética aditiva, oração coordenada sindética aditiva. As orações coordenadas sindéticas aditivas, elas têm a função do quê? Função de adicionar um termo ao outro, certo? Eu sempre digo que a língua portuguesa é muito intuitiva, né? Então, se eu falo que é uma oração coordenada aditiva, o propósito dela é adicionar uma oração à outra. Então, nós temos algumas conjunções, vou falar apenas algumas delas, mas não significa que são apenas essas, isso daí fica para um próximo estudo e pesquisa de vocês, né? Nós temos os conectivos para as orações coordenadas sindéticas aditivas. E, nem, mas também, esses daí eles funcionam como conectivos que adicionam uma ideia, uma oração à outra. Vamos ao seguinte exemplo. Estudei e revisei. Ou seja, compreendem que o sujeito aí, que inclusive está oculto, né? Porque quando você fala estudei, eu estou dizendo que quem estudou? Eu estudei e eu revisei. Entretanto, na oração que eu falei para vocês primeiramente, eu não havia colocado o sujeito. Eu disse apenas estudei e revisei. Por isso, o sujeito oculto, só para nós relembrarmos, tá? Oculto ou desinencial. Mas isso é outro assunto para outra aula. Inclusive, já tem aqui no canal também os tipos de sujeito. Ótimo, percebam que nós temos a conjunção e. Essa conjunção ela serve para adicionar uma ideia à outra, uma oração à outra. E às vezes o sujeito de uma oração ele não precisa se repetir, certo, pessoal? Por quê? Porque ele já foi dito anteriormente. Vocês já aprenderam, professores já devem ter falado aí no decorrer da vida estudantil, que nós não devemos repetir as palavras dentro de um texto. Por quê? Porque fica um texto chato, enfadonho, cansativo, né? Então, isso daí vai descer o nível da sua produção. Então, como um recurso de coesão textual, qual seria? Você deixar a palavra oculta. Isso significa que o sujeito não precisa ficar se repetindo. Por quê? Eu não preciso retomar algo que já foi dito anteriormente. Já fica claro para o meu interlocutor. Pois bem, então quando eu digo estudei e revisei, nós temos duas orações, né? Porque observem aí, dois verbos, estudar e revisar, portanto, duas orações, e elas estão ligadas por uma conjunção aditiva e, certo? Passemos então para a oração coordenada sindética adversativa. A adversativa, ela tem a função ela contrapõe, ela tem a função de oposição de ideias. Então, eu inicio na primeira oração algo e que eu vou opor uma ideia a outra lá na segunda oração, certo? Então, eu tenho aqui os principais conectivos, mas, porém, todavia. Aí nós temos vários outros, né? Então, exemplo, estudei, mas não entendi. O que acontece? Vamos analisar comigo. Quando você fala que estudou, a ideia é que aquilo fique claro para você. Ora, se você estudou, o que nós vamos imaginar? Que você vai bem, que você vai ter êxito, que você vai entender tudo, mas pode ser por diversos motivos que isso não aconteça. Então, quando eu digo estudei, mas não entendi, eu estou
opondo, eu criei uma oposição de ideias aí, certo? Porque a segunda oração está contradizendo a primeira oração, certo? Então, aqui nós utilizamos qual conjunção? A conjunção mas. Poderia ser mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, né? Poderia. E quanto mais vocês puderem explorar essas conjunções, melhor é, mais valioso fica o seu texto, certo? Passemos então para as orações coordenadas sindéticas alternativas. As alternativas, ela indica o quê? Uma possibilidade, uma escolha. Às vezes essa escolha, ela acaba sendo excludente. Uma oração exclui a outra. Então, se eu digo para você assim, Marcelo se casará com Camila ou Mariana, ou com a Mariana. Então, quer dizer, ele vai ter que escolher, né? Ele não vai poder casar com as duas, certo? E eu me lembro que eu sempre citava para os meus alunos, fulano se casa, não vai, não, fulano, por exemplo, Pedro namora Júlia ou Mariana, né? Aí, não, professora, eu namoro as duas. Eu falei, então eu quero saber agora o verbo casar, né? Vou colocar aqui o verbo casar porque eu quero ver. Nosso país, graças a Deus, é um país monogâmico, né? Quais são os principais conectivos? Ou, ora, quer. Então, sigamos aqui para o exemplo. Ou você estuda ou não passa, tá? Então, você tem a opção, certo? Mas você precisa estar ciente do que do que te aguarda, do resultado que você terá. Ou você estuda ou não passa. Eu poderia dizer assim, ou estudo ou ouço música, né? Porque uma música instrumental ainda até vai, né, gente? Agora, dependendo da música, não tem como. Ou você realmente se concentra, né? Ou você presta atenção na letra da música. Então, aqui nós temos a alternativa, certo? Passemos agora, então, para a conclusiva, né? Nós temos aqui, o que é a conclusiva? Ela traz o resultado, ela conclui alguma ação. Exemplo, estudei bastante, portanto, fui bem. Então, eu concluo que se eu estudei bastante, né? Eu estou concluindo que fui bem, certo? É um resultado que você está trazendo para a sua vida. Importante ressaltar aqui o seguinte: é fácil vocês mudarem o sentido das conclusivas para as explicativas ou vice-versa. A explicativa para a conclusiva. Sabe como? Olha só, eu disse para vocês que conclusiva nós temos estudei bastante, portanto fui bem. Professora, o que eu faria para transformar essa conclusiva numa explicativa simples? Você vai só pegar a segunda oração, passar para o início e aquela que era a primeira, passar para o final. Então, ficaria como? E trocar o conectivo, trocar a conjunção. Então, ficaria como? Fui bem porque estudei bastante. Tá vendo como ela se tornou uma explicativa? Tá? Era uma conclusão que se tornou uma explicação. Bom, vamos agora então para a nossa outra personalidade de amigos, né? Aquele que é explicativo. Então, por exemplo, qual é a explicativa? Aquela que justifica. Então, quais são os conectivos? Porque, que, pois, né? E o exemplo que nós temos, estude, porque a prova será difícil, tá? Então, eu tenho uma explicação sobre alguma coisa aí, certo? Agora, observem que eu posso fazer aquela mesma coisa. Lembra que eu falei para vocês? Trocarem a posição das orações e transformar o que era explicativa em conclusiva. Como que ficaria? A prova será difícil, portanto, estude, certo? Eu transformei o que era explicativa numa conclusiva. Agora, bora para o nosso resumão. Por que eu falei para vocês que orações é como se fossem aqui, né? Vários amigos numa mesma festa, tá? Então, eu tenho aquele amigo que acrescenta ideia, ele é né? Ele pertence lá às orações aditivas, ele está sempre acrescentando alguma ideia na conversa. Mas tem aquela pessoa, né, que também está sempre
tendo ideia contrária, sabe? Parece que tudo que você fala, ele vai lá e fala o contrário. Então, esse daí, ele seria o quê? Representado pela oração coordenada sindética adversativa. Você fala uma coisa, ele vai lá e se opõe à ideia. A alternativa, sempre é aquele que dá a possibilidade de escolha, né? Ele é bem democrático, aquele amigo democrático que dá a opção de escolha aí para você. Aí nós temos aquele amigo que costuma concluir todas as coisas, ele é bem racional, ele analisa e ele conclui todos os fatos, né? Tá sempre dando dicas, ele tá sempre dando a opinião e concluindo as situações. E nós temos aquele que ama uma justificativa. Tudo ele justifica. Esse daí é representado por quê? Pelas orações coordenadas, o quê? Explicativas, tá certo? Então, considerando que cada um tem a sua personalidade, vou colocar agora para vocês aí, para ver se vocês entenderam bem, um desafio. Vamos lá, eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui 3 períodos e vocês aqui embaixo nos comentários, vocês vão dizer quais são essas orações, certo? Se é aditiva, explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, vão dizer para mim, pela ordem, respectivamente nessa mesma ordem. Então, vai lá, vou falar 3 orações aí para vocês, 3 períodos, tá? Primeira delas, eu queria sair, mas estava chovendo. Coloca aqui para mim o que representa a primeira. Segunda, você pode estudar ou pode descansar. Diz aí para mim o que é essa segunda aí. E número 3, terceiro período. Digam para mim se é período composto por coordenação ou é uma oração coordenada sindética, que tipo de sindética é? Estudei muito, portanto, estou confiante. Bora lá, conto com a sua resposta. Depois eu vou analisar aqui. Tchau, tchau, até mais.